Olá, pessoas, boa noite. Só posicionar a câmera aqui. Boa noite a todos, todas e todes. Hoje nós teremos mais uma atividade aqui do nosso Laboratório de Gênero da Universidade Federal do Amazonas. Vamos só aguardar um pouquinho as pessoas serem informadas da live e começar a entrar aqui. Olá, boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai ter mais uma atividade aqui do laboratório. Só aguardando aqui mais pessoas entrarem na nossa live para a gente iniciar a atividade de hoje, tá? Obrigada, Rafaela, por estar nos acompanhando. Se tiver conseguindo me ouvir aí direitinho, Rafa, se tu puder dar um ok aí só para eu testar aqui o som. Só aguardando o nosso convidado de hoje, que é o Rômulo. Aguardando o Rômulo entrar aqui na live pra gente iniciar. Olá, Rômulo. Bem, o nosso convidado já está online, então vamos iniciar as atividades do laboratório. Novamente, boa noite a todos, todas e todes. Quero agradecer a oportunidade e o espaço aqui do Laboratório de Gênero da UFAM. Nós vamos ter mais uma atividade, mais uma live, onde hoje a gente vai trazer um convidado que vai socializar conosco, né? Os resultados da sua pesquisa sobre transcidadania. E essa atividade do nosso laboratório, né, coordenado aí pela professora doutora Lidiane Cavalcante. Obrigada pelo espaço, professora. Quero agradecer desde já a todos, todas e todos que estão nos acompanhando. E eu vou me apresentar para vocês. Bem, eu me chamo Valéria Soares, sou assistente social na Casa Amiga de Acolhimento LGBT aqui da cidade de Manaus. Sou mestra pelo nosso PPG-SS da UFAM. Sou pesquisadora, faço parte do Laboratório de Gênero. E quero apresentar agora para vocês o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial, um pesquisador que também faz parte do nosso laboratório. Rômulo Cardoso, ele é mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Ele também é especialista em desenvolvimento, etnicidade e políticas públicas na Amazônia, já pelo IFAM, tá?
é formado também bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas e com relação às pesquisas, ele desenvolve, trabalha aí com as temáticas sobre família, sobre diversidade, sobre gênero, sobre identidade de gênero e serviço social. E como eu já mencionei, faz parte do nosso laboratório de gênero. E aí no decorrer da live, caso vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, podem ir registrando as perguntas de vocês aqui, que eu vou estar anotando para no final a gente fazer aquele debate, certo, gente? Vou só convidar aqui o Rômulo para ele entrar aqui na nossa live. Vamos aguardar o nosso convidado aceitar o nosso convite. Oi, Célia, boa noite, bem-vinda. Estamos só aguardando o nosso convidado. Oi. Olá, Rômulo, boa noite. Olá, boa noite, Valéria. Boa noite a todos, todas e todos presentes na live. Bom, Rômulo, já apresentei aí, né, brevemente, é claro, o seu currículo. Então, agora a fala e o espaço do nosso laboratório é todo seu. E a gente está aí ansiosos para saber o resultado dessa pesquisa, né? Vamos falar hoje sobre transcidadania, é um tema muito importante para a população T, aqui da cidade de Manaus, né? Que é a população entre as siglas que mais sofrem ações de preconceito e discriminação, a população que mais morre no Brasil, e o laboratório não poderia ficar de fora dos debates sobre essa população. Então, Rômulo, a palavra está com você. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Como a Valéria já me apresentou, eu me chamo Rômulo, sou assistente social de formação, tenho mestrado em Serviço Social de Estabilidade na Amazônia pela UFAM e foi aonde eu desenvolvi minha pesquisa. Hoje eu vou tentar apresentar aqui para vocês um pouco, né, dos dados, das motivações que me levaram até a temática dessa pesquisa, né, onde eu tive como orientadora a professora Lidiane Cavalcante, que ela é também coordenadora do Laboratório de Gênero, que durante essa caminhada me acompanhou, juntamente com a Valéria, que foi minha colega de turma, né, tivemos essa caminhada em conjunto, pesquisando sobre questões de diversidade sexual e de gênero. Então, hoje eu vou tentar apresentar um pouco para vocês a respeito assim, dos dados coletados durante a pesquisa, um pouco de como se desenvolveu essa pesquisa. A princípio, o que me motivou a realizar pesquisas com a população transgênero, como você já bem disse, foi justamente essa questão em torno das violências, dos preconceitos que a população T sofre na sociedade, e que onde elas são invisibilizadas em seus direitos, no acesso aos serviços, e o que nos levou a buscar, né, um pouco mais sobre o discurso da população transgênero, mas também da população que está dentro do movimento social e dentro da operacionalização das políticas públicas e dos serviços sociais. Então, a minha pesquisa ela se dá nesse primeiro momento a partir dessa investigação de como a população transgênero ela tem o seu direito garantido na cidade de Manaus, sobretudo a partir dos serviços públicos que são oferecidos. A pesquisa ela focou principalmente na política de saúde, na de educação e na política de cidadania e justiça. A princípio, eu tive algumas dificuldades, né, para adentrar outras secretarias e outras políticas públicas, mas a partir do cenário que eu consegui buscar essa pesquisa, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho a partir do discurso da população transgênero, né, dos atores sociais, das pessoas que estão à frente aos serviços sociais oferecidos pela população transgênero. Então, a princípio, o objetivo da minha pesquisa era analisar o processo de reconhecimento da construção da cidadania trans
das pessoas trans em Manaus a partir do discurso desses sujeitos. Então, nós caracterizamos um pouco os aportes das identidades transgêneros, os seus significados no cotidiano da população trans. Nós também falamos um pouco sobre o papel do Estado dentro dessa viabilização do direito, de que forma o Estado ele tem se mostrado, né, na efetivação da cidadania da população transgênero em Manaus. E também nós buscamos identificar os desafios enfrentados pela essa população transgênero na utilização dos serviços públicos e dos serviços sociais da cidade. Então, sobretudo nos serviços de educação, de saúde e de cidadania e justiça. Então, nós trabalhamos a partir desse aspecto, né, coletando materiais e dados e os discursos desses atores sociais, né, tanto os atores de resistência, que são as pessoas dos movimentos sociais, como também aquelas pessoas que estão à frente dos serviços, mas, sobretudo, ouvindo aquela população que acessa ao serviço, mas está fora totalmente desse meio do movimento social ou então da academia. Então, nós buscamos desenvolver a pesquisa a partir desse viés, tentando intercalar esses discursos da população transgênero com os atores sociais que estão envolvidos dentro das políticas públicas e dos movimentos sociais. Então, ao todo, nós tivemos um número de 12 pessoas transgêneros, né, entre homens e mulheres transgêneros, e 6 atores sociais que estão dentro da linha de frente, né, dos serviços sociais e também dos movimentos sociais. No primeiro momento, nós tivemos muita dificuldade para a coleta dos dados, sobretudo em decorrência de alguns fatores pessoais, mas também porque a pesquisa ela foi realizada no ano de 2020, no pico da pandemia, em torno de março, se eu não me engano. A pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e, nesse momento, se instaurou a pandemia. Então, é por esse motivo que a pesquisa ela tem um número não tão expressivo de participantes referente à população trans. Mas é um número bem significativo, porque naquele momento vivíamos, né, ainda vivemos um pouco sobre os reflexos da pandemia, né? Então, isso gerou alguns impactos na pesquisa, eu acho que não só na minha, mas de outros diversos pesquisadores, né, que tiveram que remoldar toda a sua pesquisa para vivenciar esse novo cenário. Então, ao todo, nós entrevistamos 12 pessoas transgêneros, entre homens e mulheres trans, e 6 atores sociais, sendo 3 pessoas à frente das políticas públicas e políticas sociais, e 3 pessoas do movimento de diversidade sexual e de gênero da cidade de Manaus. Então, nós desenvolvemos a pesquisa pensando de que forma que a gente pode fazer esse diálogo entre esses discursos e trazer um pouco sobre a realidade de Manaus, para que a gente possa as questões que envolvem as transgeneridades a partir da nossa realidade. Então, nós trabalhamos primeiramente uma perspectiva de corpo, né? O que é o corpo, de que forma o corpo ele se encontra na nossa sociedade. A gente parte do princípio de que o corpo ele é um fator social de estigma e determinação social. Ou seja, as pessoas elas são moldadas e elas são há uma imposição da sociedade a partir dos determinantes sociais em torno do corpo, onde se integram questões de vestimentas, de modos de ser e de vestir, e onde as pessoas que não se enquadram nesse papel social que lhe é definido, elas são estigmatizadas e elas são muitas vezes excluídas da sociedade. Então, a gente parte dessa concepção do corpo enquanto um fator determinante, né, para a gente pensar as transgeneridades, porque é um espaço, né, privado, um espaço que se torna público a partir da estigmatização da população transgênero em Manaus. Então, a gente considera o corpo uma construção a partir dos determinantes sociais e do contexto sociocultural do que lhe é imposto. Então, nós vamos ter influência do contexto social, do contexto cultural, das religiões, principalmente.
Então, tudo isso vai se construir, o que é o sagrado e o que é o profano em torno do corpo, e que vão construir estigmas e caracterizações da sociedade a partir dessas determinações sociais. Então, tudo isso vai levar a gente a pensar de que forma o corpo da população transgênero ele é posto diante desse cenário de exclusão e violência que a população ela sofre no cotidiano. Então, a gente trabalhou muito na concepção de Le Breton sobre a forma como o corpo ele vai ser moldado no contexto social, a partir dos aspectos de culturalidade, da sociedade, do modo como qual a sociedade ela vê o corpo. Então, a gente passa de um sistema onde se fala de sexo abertamente para um sistema onde o sexo ele se torna extremamente privado. Então, isso vai gerar impactos na nossa sociedade e nas concepções que nós vamos ter justamente sobre o corpo, sobre a centralidade das identidades transgêneras. Então, nós vamos trabalhar justamente esses determinantes sociais, né, e os padrões que vão ser estabelecidos como norma. Esses padrões eles vão ser fundamentais para a gente compreender de que forma a população transgênero ela vivencia essas violências diante dos corpos, onde são violentados, que são maltratados, e de que forma os corpos dessa população ele é visto a partir das políticas públicas. Então, nós temos as discussões sobre o corpo, né, uma centralidade para a gente pensar as transgeneridades e de que forma isso tem reverberado nas ações de políticas sociais e públicas em Manaus. Então, Valéria, a gente trabalhou muito nessa perspectiva do corpo, entendendo a culturalidade, o simbolismo que ele reflete, né? O imaginário e de que forma a sociedade ela vem compreender a dimensão das relações sociais e culturais que vão ser estabelecidas na sociedade. Então, o corpo ele vai ter tanto um caráter político, quanto também um modo onde as relações de poder elas vão estar vivenciadas. E isso vai refletir de forma significativa na construção de políticas sociais, de políticas públicas que não vão abranger a população transgênero, em sua maioria das vezes. As políticas públicas elas não vão ser pensadas pelas diversidades ou para as diversidades, elas vão ser pensadas a partir de um estigma de uma sociedade excludente e de uma sociedade onde ela não vê o corpo como algo estabelecido socialmente, né? Então, a gente parte dessas discussões, a gente parte dessa premissa para que a gente possa chegar na realidade de Manaus. Certo. Rômulo, você disse que tiveram 12 sujeitos, né, da pesquisa, que eu acho um número bem significativo, né, levando em consideração, como você já falou, todo o contexto que a gente vivenciou, da pandemia e tudo mais, é um número significativo. Eu tenho uma curiosidade, qual era a faixa etária desses sujeitos, e se tinha, por exemplo, entre eles, pessoas trans negras, por exemplo, nesse recorte? O recorte da nossa pesquisa, Valéria, foi trazer a população transgênero, né, que tivesse a partir de 18 anos, sendo homem ou mulher trans, que tem uma identidade, que já tem uma identidade de reconhecimento de gênero, e que residisse na cidade de Manaus. Então, a gente teve, dentre esses, pessoas com 18, 20, 22 anos, então foi uma faixa etária bem variada. Dessas pessoas, nós tivemos um recorte onde 4 pessoas, elas se caracterizavam, elas se identificavam, né, como pessoas negras, pretas, então, e também a gente tinha um perfil onde 6 eram mulheres trans e 6 eram
homens transgêneros. Então, onde eles mesmos se identificaram enquanto pessoas transgêneros, de sexualidades variadas. Nós tivemos pessoas trans heterossexuais, pessoas trans bissexuais, pessoas trans homossexuais. Então, a gente teve uma variação bem grande, né, nesse quadro. Então, a gente tentou buscar justamente isso também, diversificar e não ter somente um grupo de pessoas, né, que pudessem participar da pesquisa. Certo. Então, aí a gente conseguiu essa amostra da população trans a partir dos eventos, né, que aconteciam na cidade anterior à pandemia, referente ao Dia de Visibilidade da População Transgênero, né? Os eventos que aconteciam, então, eram um modo de me aproximar dessas pessoas. Também durante alguns serviços, quando eu ia fazer as entrevistas com a população, com os gestores, na verdade, eu conseguia também articular um público para entrevista. Tivemos também o público voltado para um público da pessoas trans da Casa de Acolhimento em Manaus também. Então, nós tentamos buscar diversificar os sujeitos da pesquisa e que também se encontrassem fora desse ambiente da academia e dos movimentos sociais. Uhum. E das instituições que participaram da pesquisa, quais foram? Bem, a gente trabalhou com a Secretaria, né, de Educação do Estado, a Secretaria de Saúde, também do Estado, e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Elas foram as 3 principais instituições onde eu consegui ter uma abertura maior para a realização da pesquisa. E também nós trabalhamos com os movimentos sociais, que foram o Manifesta Mais LGBT, o Coletivo Gênero e o Assotran. Show. E aí me levantou assim uma dúvida, né? Algo assim para te perguntar. Dessas instituições, que são 3 instituições que tu citou do Estado, extremamente importantes, né? Tu conseguiu identificar, por exemplo, à frente, na gerência do setor, da pessoa que tu foi entrevistar, essa pessoa que estava ocupando esse espaço de poder, por exemplo, era um corpo, era uma pessoa LGBTQIA+, né? Porque acredito eu que isso também impacta diretamente na formulação da política pública, né? Como bem falou, a política pública aqui no Estado, ela não só no Estado, no Brasil todo, ela é trabalhada ali no binarismo, né? Centrada nos únicos 2 sexos existentes, que é o masculino e o feminino. As outras identidades, elas são invisibilizadas, e isso impacta diretamente na construção dessas políticas. E nessas pessoas que estavam ocupando justamente esse espaço de poder dentro dessas secretarias, eram pessoas que faziam parte da população LGBTQIA+, ou não? Eram pessoas cis, heterossexuais, por exemplo? Bem, em sua grande maioria eram pessoas cisgêneros e não LGBTs, né? Mas eu consegui entrevistar, um desses jeitos da minha pesquisa era uma mulher lésbica e militante do movimento negro, né, em Manaus. Mas dentro dessas secretarias eu não consegui identificar ninguém, até aquele momento, que se identificasse enquanto uma pessoa transgênero. Então, nós trabalhamos a partir da fala dessas pessoas, né? Pessoas cisgêneros que estavam à frente dos serviços oferecidos naquela secretaria, mas que, de alguma forma, algumas delas tinham alguma relação com o movimento LGBT, o movimento de pessoas trans, e que trabalhavam diretamente com essa população, né? Seja durante a retificação do nome social, seja durante o processo de acompanhamento do processo transexualizador no âmbito da saúde, ou seja, desenvolvendo ações de forma pontuais na área da educação também. Nesse momento, a gente não conseguiu identificar nenhuma pessoa transgênero atuando num desses serviços de saúde do estado do Amazonas.
Então, a gente foi buscando viabilizar essas relações, essas entrevistas, a partir desses sujeitos, né? Os sujeitos que estavam à frente dos serviços. Não necessariamente esses sujeitos eram pessoas trans ou eram pessoas LGBTs, mas algumas delas tinham algum vínculo, sim, com os movimentos sociais. Certo, maravilha. E aí, né, eu tô curiosa, então, para saber quais foram os resultados que você chegou com essa pesquisa de campo, né? Se realmente se as pessoas trans estão tendo acesso a esses serviços públicos, como é que está o papel do Estado, como é que está o Estado diante, né, das demandas dessa população. Bem, os dados eles foram um pouco não muito surpreendentes para o que a gente vê, né, da nossa sociedade atualmente, onde o conservadorismo ele tem ganhado força com discursos, com métodos, né, para que estão cada vez mais ganhando na sociedade. E o conservadorismo ele tem adentrado aos espaços ainda maiores, né, sobretudo na mídia. Não que em algum momento da sociedade ele esteve escondido, mas atualmente nós temos esses discursos muito mais fomentados, né, por pessoas públicas, por políticos, e na mídia em geral. Então, os resultados eles são um reflexo disso, eles são um reflexo de como a população transgênero ela vivencia, né, como a população transgênero ela vivencia essas relações, né, que são nada mais relações de poder, onde os corpos mais frágeis são os corpos da população trans. Então, tudo isso eles têm influenciado na forma como as políticas são pensadas ou como as políticas não são pensadas, na verdade, porque a gente tem uma ausência de legislação que garanta esses direitos e os serviços dessa população. A gente tem uma ausência, na verdade, do Estado em pensar políticas setoriais voltadas para a população transgênero. Então, tudo isso tem impactado e tem afetado essa população adentrar aos espaços sociais, aos espaços políticos, aos espaços públicos dos serviços básicos, dos serviços essenciais, como saúde, como educação, por exemplo. Identificamos que grande parte da população transgênero em Manaus, que nos concedeu entrevista, não concluiu o ensino médio. E alguns também não concluíram o ensino fundamental. Então, nós temos aí um número bem expressivo de pessoas que não concluíram, né, o ensino médio. Pelo menos 50% dos entrevistados e das entrevistadas não concluíram o ensino médio. E tudo isso é fruto dessa vertente conservadora da sociedade, onde os corpos transgêneros eles não ocupam os espaços na nossa sociedade. Então, a gente vê de que forma isso vem reverberar na nossa sociedade e tudo mais. Inclusive, era algo que se pensava muito, que eu pensava muito enquanto estava entrevistando, que durante toda a minha vida escolar ou mesmo acadêmica, eu nunca estudei com uma pessoa transgênero. Nunca tive uma pessoa transgênero durante a minha graduação, por exemplo. Só fui ter convivência com uma pessoa trans a partir do mestrado, a partir de disciplinas do mestrado, onde eu desenvolvi em outro programa, que ali eu identifiquei uma pessoa trans que estava cursando uma pós-graduação, que veio da graduação, estava cursando uma pós-graduação, mas que são raríssimas exceções. Poucas pessoas trans conseguem adentrar a esse espaço da academia, ao espaço da pesquisa, inclusive, porque
inclusive isso foi um dos pontos que eu tentei trabalhar na minha pesquisa, é que eu trabalhasse com autores transgêneros. Então, tudo isso foi um desafio, porque a gente não tem acesso, né, a esses autores com tanta facilidade, porque não são muitos, né? Não são muitos. E os que têm, eles têm grande relevância na nossa sociedade e nesses estudos. Então, um exemplo claro é que eu tentei trabalhar com autores transgêneros da região, consegui trabalhar alguns textos, né, de uma autora trans daqui da cidade, e que com certeza foi muito significativo poder trabalhar com uma autora trans da cidade de Manaus, porém o número de trabalhos e de produtos da população transgênero na cidade ainda tem sido pouco, porque eles não acessam, eles não têm a possibilidade de acessar a esses espaços. A sociedade não permite que eles acessem a esses espaços. Então, tudo isso tem influenciado que a gente não veja a população transgênero, esses corpos trans, nos espaços da educação, da pesquisa. Então, tudo isso tem influenciado bastante. Uhum. E com essa pesquisa, quais dos serviços, tinha alguma pergunta assim no questionário para os entrevistados, né, dizer quais os serviços, os principais que eles conseguem utilizar, se eles estão conseguindo acessar algum serviço público? Sim, a gente tentou identificar os serviços, né, que essa população mais acessa na cidade de Manaus, e nós tivemos principalmente o serviço de saúde, né, como um dos principais serviços que essa população ela acessa, sobretudo no ambulatório de diversidade sexual de gênero, que fica localizado no Panda Codajás, e que à frente dele tem uma gerência que está dentro do movimento, está em constante diálogo com a população transgênero. Então, esse foi um dos principais serviços que a população trans elas nos trouxeram, né? Elas e eles nos trouxeram. Também dentro da gerência de diversidade sexual de gênero, tanto da OAB quanto também da Sejus, que é um dos serviços que eles também têm recorrido para a questão da utilização do nome social, né, enquanto um direito. Então, eles têm recorrido muito aos serviços. E um outro serviço na área da assistência social, eu não consegui entrevistar ninguém, assim, de fato, da Secretaria de Assistência, mas um serviço socioassistencial, que é a Casa de Acolhimento LGBT em Manaus, também foi um dos serviços que eles conseguem ter acesso a diversas outras políticas públicas a partir dele. Só que essa realidade da casa é basicamente uma realidade da população transgênero que foi, de alguma forma, expulsa de suas casas, ou não por serem pessoas LGBTs e pessoas transgêneros, não puderam permanecer na sua casa. Ou seja, aquele espaço que deveria ser o de acolhimento, que é o seio familiar, acaba não sendo. Então, essas pessoas elas têm que buscar outros modos e mecanismos para a sua sobrevivência e para garantir a sua resistência na sociedade. Então, a Casa de Acolhimento LGBT ela é um serviço que elas conseguiram adentrar. Certo. Então, aí a gente está falando de os principais serviços, saúde e assistência, né? E aí já surge outras coisas que são preocupantes, né? Por exemplo, outro contexto, essa população ela não está conseguindo acessar serviços de saúde, ela não tem acesso à segurança pública, moradia, né? Segurança alimentar,
né, também, outros tantos serviços que eles não têm conseguido adentrar, né. E quando a gente fala em saúde, tu citou o ambulatório transexualizador. Então, assim, é um pequeno espaço, né, desse SUS que a população está procurando acessar por ter ciência que é um ambulatório que trabalha especificamente, né, com a população T. Então, assim, a população ela não está tendo acesso, não está buscando uma casinha de saúde, não está procurando uma UBS, porque ela sabe que são serviços que ela vai provavelmente sofrer algum tipo de discriminação, né? E aí vem outra, né, vai lançando assim, outros contextos, outras situações que é preocupante para a gente, porque eu tenho essa experiência lá na Casa Amiga, a gente acolhe pessoas que já são maiores de idade em situação de violência, mas são pessoas que, se você for fazer uma pergunta assim, se ela já acessou algum serviço de saúde, se ela já fez uma testagem, são pessoas que não acessam, que nunca acessaram, que nunca se consultaram com o clínico geral, por exemplo, porque sofrem processo de discriminação, ou então ela já vem assim desse contexto que outras pessoas que são como elas, outros corpos como elas também sofreram processo de discriminação no setor da saúde, então ele não busca esse serviço, né? E aí, Exatamente. né, eu queria que tu falasse um pouquinho, se ao menos dentro desse ambulatório eles relataram que realmente estão tendo acesso a esse serviço e que o atendimento ele é realmente de qualidade, ou relataram alguma situação que diz de constrangimento, discriminação. Dos entrevistados e das entrevistadas, 91%, né, dos que concederam a entrevista, eles acessam ao serviço público de saúde. Mas o que foi trazido muito durante as falas foi a respeito de como a sua identidade de gênero e o seu nome social eles não são respeitados nesse serviço. A forma como eles têm o serviço negado, por apresentar uma identidade de gênero que não está naquela caixa que a sociedade cria, né? De que homens se vestem de azul e mulher se veste de rosa e tudo mais. Então, isso tem influenciado muito, né, no acesso a esses serviços. Então, e na verdade tem feito com que as pessoas, né, a população trans, ela não consiga acessar esses serviços. Então, eles encontraram nesse ambulatório, no ambulatório de transexualizador, né, de diversidade sexual de gênero, um espaço onde eles pudessem ter minimamente um serviço garantido. Então, das 12 pessoas que eu entrevistei, pelo menos 10 faziam acompanhamento dentro do ambulatório, com a enfermeira responsável e tudo mais. Então, o ambulatório ele se apresentou como um meio onde essas pessoas elas pudessem encontrar não só aquele serviço de saúde, mas um acolhimento e um modo de ter um direito básico garantido. O que não acontece isso em UBS ou outros serviços de saúde, tanto do Estado quanto do município, por principalmente uma falta de preparo e uma falta de sensibilização dos agentes públicos, né? Então, a gente ainda vivencia isso. O direito ele é negado por simplesmente a pessoa ela não apresentar aquilo que a sociedade lhe impõe. Então, boa parte dessa população ela reconhece o ambulatório do transexualizador como um meio de ter o acesso ao mínimo, né? A um serviço básico, que é um serviço essencial para a vivência. É por isso que a população transgênero ela utiliza o termo de resistência. Cada dia que eles vivem é um dia que eles resistem, porque a sociedade ela não está disposta a garantir o mínimo de acesso a essa população. Tanto que grande parte dessa população ela está fora da sala de aula, ela está fora do mercado de trabalho, então ela tem que buscar outros meios de garantir a sua sobrevivência e a sua resistência.
porque a sociedade ela impõe uma barreira no direito básico de resistência, de vivência dessas pessoas. Certo. Dessas pessoas que você entrevistou, tu teve conhecimento, acesso, qual era a forma de sobrevivência dessas pessoas que tu citou aí, que grande porcentagem não tinham, né, sequer o ensino fundamental completo, né? Então, qual era, assim, a forma de sobrevivência, subsistência? Bem, em sua grande maioria, eles trabalhavam como autônomos, né, vendendo perfumes, vendendo roupas, ou então prestando algum tipo de serviço. Uma parcela também significativa trabalhava na prostituição, por encontrar esse um meio de garantir a sua sobrevivência, porque o mercado de trabalho está extremamente fechado a essa população. Os movimentos sociais eles têm construído, né, um diálogo maior, um pouco maior agora com algumas empresas, com alguns lugares onde possam estabelecer minimamente um espaço para aquela população, mas ainda não é suficiente para atender a grande demanda que é da população transgênero que se encontra nessa situação de extrema vulnerabilidade social por não ter o apoio da família, por não ter uma moradia e por isso não ter finalizado o ensino fundamental, o ensino médio. Então isso vai gerar consequências futuras para que essas pessoas elas não tenham acesso ao mercado de trabalho, primeiro por não conseguirem ter uma qualificação profissional, segundo porque a sociedade ela impõe uma barreira de acesso a esses serviços, né, de profissionalização, de serviços de empregabilidade. Então, tudo isso vai gerar uma consequência muito grande nessas pessoas. Então, vai acarretar em outras formas de violência. As formas de violência onde muitas vezes o Estado ele acaba fomentando, né? O Estado ele fomenta numa perspectiva de não olhar para essas pessoas enquanto sujeitos de direito. Então, ele acaba sendo omisso diante dessa situação. Certo. E acho que o que vale a gente ressaltar, né, que eu também trabalho com essa população, é que aqui no estado do Amazonas a gente realmente não tem nenhum plano estadual, municipal, né, que inclua, né, as demandas dessa população, e o pouco que se tem, que é o ambulatório transexualizador, ele vem aí de uma briga mesmo, uma luta dos movimentos, né, que cobrou do Estado a implementação desse ambulatório, né, mas aí é um laboratório que ainda tem um conhecimento que ainda vive com poucos recursos, né, o Estado ele não tem um recurso da saúde que ele, né, faz aí a transferência para esse ambulatório. Então, as pessoas que fazem parte ali faz acompanhamento médico por meio de hormônios, por exemplo, não tem acesso à medicação pelo SUS, a maioria da medicação dos hormônios eles são comprados, né? E aí esses atores que estão dentro dessas instituições, dessas secretarias que você pesquisou, por exemplo, como é que eles procuram saber quais são as demandas da população? Eles têm estabelecido algum diálogo com os movimentos? Como é que tem se dado isso aqui no Estado? Os atores das instituições públicas, em sua grande maioria, eles faziam parte, né, de algum tipo de movimento. Então, eles conseguiam articular dentro das instituições uma parceria com os movimentos. Até muitas das ações elas são desenvolvidas com essas parcerias, né, dos movimentos sociais com as secretarias. Principalmente na Secretaria de Justiça e Cidadania, né, e também na Secretaria de Saúde. Com esse ambulatório, as ações elas são desenvolvidas com essa parceria. Então, eles conseguiam ter esse diálogo minimamente, né, com a população transgênero, com esse movimento Assotran e o coletivo Gênero, juntamente com o ambulatório, por exemplo, ele desenvolve parcerias. Esse ambulatório ele também desenvolve algumas pesquisas voltadas especificamente para a população transgênero, até porque
todos esses aspectos sociais e de onde a sociedade ela não apresenta meios de integrar essa população à sociedade de uma forma equitativa, né, garantindo seus direitos, afeta no fortalecimento dessas parcerias, porque acaba que não se encontra, como você falou, não se encontra, não há fomento, né? O Estado ele não fomenta pesquisas na área, o Estado ele não fomenta investimento nesses serviços, né? E também a gente não tem um plano de ação, a gente não tem um plano efetivo que seja estadual ou municipal, que seja pautado nas políticas LGBTs. Ultimamente, nós temos crescido com o número de candidatos LGBTs na nossa cidade, o que é algo muito bom, porque até o presente momento, as pautas LGBTs no legislativo, elas são vetadas, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem ir para frente. E isso gera toda uma morosidade, uma perda desse objeto, né, dessa garantia, desse direito. Então, tudo isso tem influenciado. Mas, de grande modo, esses atores que estão à frente dos movimentos, eles conseguiam ter uma articulação com as secretarias, o que gerava essas discussões, né? Por exemplo, uma das entrevistadas, que era uma gestora pública, ela tinha uma articulação tanto com o movimento negro quanto com o movimento de mulheres lésbicas, por exemplo, porque ela se identificava enquanto mulher negra e mulher lésbica. Então, ela estava à frente não somente da gerência ali daquele serviço, mas também estava à frente de ações pautadas do movimento. Então, isso era algo muito significativo, porque ela conseguia fazer uma articulação de forma a garantir o direito dessa população, né? Certo. E Rômulo, no final da pesquisa, assim, ficou aqui no ar para mim. Tu acha, então, que o movimento LGBT aqui na cidade de Manaus e as suas demandas com o Estado, esse diálogo que já existe, como você falou, você acredita que esteja caminhando, que está tendo avanço, ou está caminhando assim a passos ainda muito lentos e tímidos? Bem, esse diálogo a gente não pode, a gente precisa reconhecer, na verdade, né, que tem crescido e a gente tem visto um número de movimentos significativos e até mesmo de candidatos, né, na nossa cidade que tentam trazer a pauta LGBT para as discussões. Então, é um avanço na nossa sociedade, a gente não pode deixar de reconhecer isso, que essa população ela tem ganhado visibilidade a partir desses sujeitos, né, que têm dado voz seja na academia com pesquisas, seja no parlamento, seja nos movimentos sociais, principalmente nos movimentos sociais. Então, a gente tem conseguido construir parcerias e construir ações para a garantia desses direitos. Mas é claro que a gente tem diversos outros empecilhos que colocam toda essa luta de forma cada vez mais lenta. A gente ainda não tem uma sociedade e uma realidade de garantia dos direitos plenos e efetivos da população transgênero ou da população LGBT no geral. Mas a gente tem caminhado de forma significativa, assim, a gente tem conseguido buscar a melhoria dos serviços, a garantia de alguns serviços também. Hoje em dia nós temos a retificação do nome social de forma um pouco mais simplificada, nós temos os serviços de saúde, no âmbito da educação nós temos um serviço voltado para questões das diversidades de gênero dentro da SEDUC, mas a gente ainda precisa, né, articular cada vez mais, a gente ainda precisa buscar garantir que os serviços eles sejam efetivamente
ofertados à população, que a população transgênero ela não tem esses empecilhos por conta do seu corpo, por conta da identidade, por conta de não ter o nome social garantido, por exemplo, como um empecilho para acessar os serviços de saúde, ou os serviços de educação, por exemplo. Então, a gente tem conseguido construir diálogos, a gente tem conseguir construir esses, minimamente, que esses serviços eles possam ser ofertados. É claro que a gente ainda precisa de muito mais, a gente precisa de investimentos, a gente precisa de políticas públicas e leis efetivas, onde o Estado possa se responsabilizar para que esses serviços eles possam ser ofertados. Mas, minimamente, a gente tem conseguido caminhar e garantir o direito social dessas pessoas. Certo. Eu também, falando aqui enquanto uma ativista, né, de um desses movimentos, eu acredito muito no movimento, acredito muito no coletivo, realmente a gente tem buscado um diálogo com o Estado, a gente tem cobrado e mesmo acredito que cada tem que buscar fazer parte de um coletivo, a gente, quanto profissional, quanto cidadão, a gente tem que se aproximar desses movimentos para a gente buscar também empoderar esses movimentos, que às vezes a gente observa que as pessoas que militam, que estão dentro dos movimentos, são pessoas que fazem parte da periferia, são pessoas que, né, teve durante a sua vida toda os direitos negados. Então, a gente tem realmente pessoas que não tiveram acesso à educação, principalmente não tiveram acesso a uma universidade pública, a uma faculdade privada, uma universidade privada. Isso também dificulta para que essa população se empodere, por exemplo, de saber escrever um projeto, de, né, cobrar do Estado seus direitos. Então, acredito que a gente, enquanto profissional, se você também está participando da live, né, você, enquanto profissional, enquanto cidadã, se você puder, se tiver um tempo ali disponível na sua agenda, que busque esses movimentos, que busque se aproximar desses coletivos e que, com o seu conhecimento, com o nosso pouco conhecimento, que a gente possa empoderar esses coletivos, para que eles passem mesmo a cobrar do Estado as suas demandas, porque se a gente não cobrar o Estado, ele não vai fazer nada, né, de bom grado, porque ele quer vai fazer, né? E é isso mesmo, a gente tem que cobrar, a gente tem que se unir cada vez mais aí a classe trabalhadora, os movimentos, senão a roda ela não gira, vai ficar o tempo todo parado, né? Como a gente já vai aqui para 1 hora de live, então Valéria, eu não tô conseguindo te ouvir. Eu não consegui te ouvir, Valéria. Teu áudio não saiu. tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim, agora sim. Então, a gente vai já para 1 hora de live, então deixo aqui o espaço para te fazer as considerações finais e desde já agradeço muito aí o espaço do laboratório que você deu para a gente. Agradeço muito a tua participação, Rômulo. É um tema que, se a gente for colocar em pauta para conversar, a gente vai a noite toda, né? Porque realmente a população LGBTQIA+, ela tem sido invisibilizada ao longo da história, né? Mas é isso aí, a gente está na luta, né? Enquanto pesquisadores também a gente vem fazer isso, a gente vem fazer esse trabalho, a gente pesquisa e a gente coloca para a sociedade, a gente socializa para que políticas públicas passem, né, a ser geradas. Então, a palavra está contigo, Rômulo. Exatamente, Valéria. Acho que para finalizar, eu vou falar enquanto pesquisador, né? Eu comecei, na verdade, a desenvolver pesquisas de gênero na graduação, trabalhando com movimento de mulheres, movimentos de mulheres pela moradia, movimentos de mulheres no serviço social também. Foi o meu primeiro contato com os estudos de gênero. Na especialização, eu busquei também trabalhar a questão de diversidade sexual, identificar de que forma, né, que as produções em temáticas sobre diversidade sexual e de gênero têm garantido, né, espaço na sociedade, no espaço acadêmico. E no mestrado eu consegui desenvolver essa pesquisa, né, voltada para a população transgênero, que foi uma inquietação que eu tive a partir da participação dos eventos, né, da Sotran, do coletivo Gênero,
cada vez que eu ia nesses espaços de debate da população transgênero, surgiam questões que me inquietavam e tudo mais. Então, eu falo, enquanto pesquisador, a necessidade de a gente contribuir, né, no nosso espaço e considerar que a gente está num lugar privilegiado, que é o ambiente acadêmico, que é o espaço da academia, e a partir dele a gente pode construir diálogos, construir mecanismos para a difusão do conhecimento, para construir mecanismos para a difusão e sociabilidade desse material, né, sobre a população, seja sobre a população transgênero, seja sobre a população LGBT. Mas é importante que a gente possa garantir, a partir desse espaço de privilégio que está na academia, que está no ambiente de pós-graduação, seja lato sensu, seja estrito sensu, nos mestrados e doutorados, que a gente possa garantir que essa parcela da sociedade ela possa ter minimamente voz, de ser ouvida, dar espaço a ela para contar as suas histórias, contar suas vivências. A gente acaba tendo muito esse mecanismo, né, da pesquisa de tentar buscar respostas para algum determinado problema. Mas, às vezes, durante essa pesquisa, a gente consegue desenvolver ações, desenvolver uma construção de um diálogo, entender muito mais a realidade dessa população. Então, nesse espaço que eu falo, enquanto pesquisador dessa temática que eu iniciei, na verdade, né, no mestrado, falando sobre transgeneridades, o quão é importante fortalecer laços e vínculos, de estabelecer diálogos entre o poder público, entre os movimentos sociais, entre a população que está fora, porque nós temos que pensar também na população que não está no ambiente acadêmico e também que não está no ambiente de movimentos sociais, que é aquela população que vivencia todos os dias essas problemáticas, mas que elas não conseguem falar, que elas não conseguem ser ouvidas, por exemplo. Que muitas vezes elas não têm nem sequer o conhecimento dos serviços que são oferecidos para elas. Então, tudo isso que a gente consegue desenvolver. Você, por exemplo, desenvolveu uma pesquisa sobre saúde LGBT, tudo isso que a gente tenta desenvolver durante as nossas pesquisas, que eles possam ser devolvidos para a sociedade em forma de algum tipo de serviço, algum tipo de mecanismo para que a gente possa contribuir, né, para essas vivências não serem tão dolorosas como elas já são. Então, eu quero parabenizar, né, o espaço, em nome da professora Lidiane, né, que é coordenadora do laboratório, por garantir que a gente possa ter esse momento de discussão e de diálogo, de difusão do conhecimento, onde as nossas pesquisas elas não se tornem apenas pesquisas de gaveta. Aquelas pesquisas que a gente desenvolve e defende e guarda, mas que a gente possa difundir essas pesquisas. Então, esse espaço que o laboratório ele tem nos trazido é extremamente importante para que a gente possa fomentar o diálogo, possa levar conhecimento para outra parcela da sociedade e que a gente possa mostrar, né, o que a gente conseguiu produzir, que possamos produzir ainda mais, né, com artigos, mas que não fique somente no papel ou numa tela de celular, que fique na sociedade em geral, que os resultados eles possam ser levados para a sociedade. Então, eu agradeço imensamente o convite, agradeço a participação de todas, de todos e de todos aqui nessa live. Agradeço muito a Valéria por ter mediado essa pequena entrevista. A gente caminhou juntos no mestrado, né, desenvolvendo pesquisa na mesma área, então eu agradeço imensamente a você, Valéria, a professora Lidiane também, que foi minha orientadora, e agora ela está à frente do laboratório, e a todo mundo do laboratório e dos que participaram da live. Muito, muito obrigado. Gente, então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço aqui do laboratório.
Quero agradecer a participação de todos vocês que acompanharam a nossa live, a participação do nosso convidado Rômulo. E é isso, gente. Nós, enquanto pesquisadores, a gente busca, com o nosso trabalho, dar voz mesmo a essas pessoas. Não somos pessoas transgêneras, mas é o mecanismo que a gente tem, né, de buscar dar voz para essas pessoas, é as nossas pesquisas. A gente está aí na militância, a gente está na luta, a gente é ativista, né? A gente luta em prol dos direitos humanos, em prol dos direitos das pessoas LGBTQIA+. E com as nossas pesquisas a gente busca isso, dar voz para essas pessoas, né? Para que elas possam dizer se estão tendo ou não acesso aos serviços. E a gente busca também com nossas pesquisas cobrar também o Estado, para que o Estado faça, né, o papel dele, que hoje é o que a gente mais vê a sociedade civil organizada fazendo o papel do Estado. Isso é muito bom, mas não deve ser assim, né? O trabalho ele tem que vir ali, o incentivo ele tem que vir de cima, né? É o Estado fomentando, e não a gente, enquanto cidadãos, se reunindo no coletivo para fomentar políticas, né? Esse não é o certo, não é o ideal, mas a gente cria mecanismos de sobrevivência. E esse é um dos mecanismos. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, laboratório, professora Lidiane. Boa noite a todos, todas e todas, gente. Um abraço, gratidão. Boa noite, pessoal. Eu quero deixar aqui aberto também, caso alguém queira fazer alguma pergunta no privado, caso alguém queira conversar sobre a pesquisa,